movimento de cuidado paliativo no final do século XX, a partir principalmente do final dos anos 60, veio numa tentativa de dar uma resposta a essas novas necessidades dos pacientes que começavam a se apresentar num número cada vez maior e com problemas cada vez mais complexos. Isso veio num movimento grande, isso trouxe um grande avanço, isso foi reconhecido como especialidade médica em diversos países e principalmente a partir da década de 90 isso chega no Brasil como uma tendência forte que vinha se alastrando por todo o mundo. A partir daí, muitos serviços começaram a se mobilizar, muitas pessoas principalmente começaram a se mobilizar no sentido de montar serviços, mas ainda existia uma condição de pouca conversa entre essas pessoas, de pouca divulgação do que estava acontecendo e, portanto, de muito pouca integração das coisas. A partir dos últimos 10 anos, principalmente, essas pessoas começam a se comunicar de uma forma um pouco melhor, começam a se encontrar e começam a tentar desenvolver serviços e ações que de alguma forma se integram para tentar criar uma assistência, um esboço de uma assistência em rede para lidar com essas necessidades. E principalmente aí a partir do ano de 2005, 2006, começa a haver um movimento no país no sentido de tentar uma regulação da prática. Começam a aparecer grupos ligados a entidades médicas, Conselho Federal de Medicina, primeiramente no primeiro momento, cria-se câmaras técnicas de terminalidade da vida e cuidado paliativo, começa a se discutir formas de tentar implementar essa assistência dentro do sistema de saúde que existe. Começam a aparecer resoluções do Conselho Federal de Medicina, começam a aparecer normativas de conselho, de classe, no caso principalmente dos médicos, no sentido de tentar orientar essas pessoas de que essa é uma prática devida, apropriada e que deve ser usada para pacientes em estágios de doença avançada, não necessariamente no final das suas vidas. Isso culmina de uma forma oficial muito evidente em 2010, principalmente, quando sai o novo Código de Ética Médica e quando a resolução 1805 do Conselho Regional Federal de Medicina, que fala sobre a possibilidade de suspender ou não introduzir tratamentos sustentadores de vida e dar a opção do cuidado paliativo como uma prática apropriada, essa resolução passa pelo julgamento do Ministério Público e é aprovada ou reconhecida como não sendo uma resolução inconstitucional ou que induz a eutanásia, como se pensou no primeiro momento. Então, principalmente a partir de 2010, eu diria, a coisa toma uma força muito grande e começa a desenvolver movimentos no sentido de tentar fazer com que isso cresça cada vez mais, e o que veio em seguida foi o reconhecimento da medicina paliativa como uma área de atuação do médico.